Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, vamos ouvir o que esse Deus grandioso tem a falar conosco nessa noite de domingo. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 14, versículo 6. E já estamos na 11ª mensagem sobre o tema A Guerra pela Verdade. E vamos continuar nessa noite falando sobre o que dissertamos hoje pela manhã, a teologia da prosperidade. A pior desgraça que o diabo já conseguiu introduzir no mundo espiritual. Vamos continuar falando sobre isso. Encontraram João capítulo 14, versículo 6. Posso ler? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre as verdades sagradas. Oremos ao Senhor Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E agora é aquele momento em que todas as nossas atenções se voltam para ouvir a tua voz. É aquele momento em que nós ativamos na tua igreja a mente de Cristo. Lembrando que o Senhor falou através de Salomão, e o Senhor disse: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não deixe os meus ensinamentos se apartar dos teus olhos, guarda os meus ensinamentos no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem o acha e saúde para o seu corpo. Então nada é mais importante do que atentar para o que o Senhor fala, atentar para o que o Senhor ensina, inclinar os ouvidos, não deixar mais nunca essa verdade se apartar dos nossos olhos, guardá-la no íntimo da nossa alma, no íntimo do nosso ser, porque é a palavra, Senhor, que produz vida, é a palavra que gera saúde para o nosso corpo, é a palavra que nos capacita a viver uma vida vitoriosa, é a palavra que faz com que a gente tenha uma intimidade com o Senhor, com que a gente viva uma vida agradável aos teus olhos. Então fala-nos nessa noite, fala a tua igreja santa, fala ao teu povo, fala aos teus escolhidos, aos teus pequeninos, fala a este homem, a esta mulher, este senhor, esta senhora, este jovem, este rapaz, esta moça, que por misericórdia absoluta tua está aqui nessa noite. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Não considere as minhas falhas, não considere, Senhor, os meus pecados, mas considere a minha fidelidade ao Senhor. Considere o quanto eu amo a tua palavra, o quanto eu me esforço, Senhor, para viver uma vida reta aos teus olhos,
para proclamar a tua verdade, para cuidar do teu povo, para cuidar das ovelhas que te pertencem. Eu te peço em nome de Jesus, capacita-me, porque a minha suficiência vem de ti. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele foi absolutamente objetivo, absolutamente taxativo, ele foi imperioso quando ele afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um banco, Jesus não é um agente financeiro, Jesus não é uma bolsa de valores, ele não é uma casa da moeda. Só que esses pauradores frívolos e enganadores que estão aí fora proclamando a teologia da prosperidade, o que eles acabaram fazendo? Eles transformaram Deus num bem-sucedido homem de negócio, que está ali apresentando as suas benesses, pronto para conceder as suas bênçãos a quem lhe pagar bem. Foi isso que eles fizeram. Como se Deus estivesse lá. O que é que você precisa? Eu preciso de uma cura. Quanto é que você dá pela cura? O que é que você precisa? Eu preciso de um emprego. Quanto é que você dá para eu abrir uma porta de emprego? O que é que você precisa? Eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento, a minha família. Quanto é que você me dá para eu fazer a restauração do teu casamento? Eles acabaram fazendo exatamente isto. E o que eu acho interessante é que essa coisa de imaginar que é possível se pagar a Deus por alguma coisa, vem desde a Idade Média. A Igreja Católica, o catolicismo romano, desde a Idade Média e até os dias que nós vivemos hoje, ele acabou disseminando esse ensinamento de que Deus podia ser pago com sacrifício. Por exemplo, desde a Idade Média, que você vê pessoas no catolicismo fazendo promessas de carregar a cruz, andar não sei quantos quilômetros carregando uma cruz de madeira nas costas, pessoas que fazem promessa de subir um absurdo de degraus de uma igreja, por exemplo, do Rio de Janeiro, eu me lembro, a Igreja da Penha, olha, é uma escadaria, eu não sei hoje de dizer quantos degraus são, mas é uma coisa verdadeiramente absurda. E os fiéis católicos fazem promessa, em troca de receber de Deus alguma coisa, de subir aquele monte de escadaria de joelhos. Gente que quer pagar a Deus em troca de alguma coisa, caminhando quilômetros e quilômetros a pé. Nós vemos muito isso aqui no Ceará. Nós vemos gente fazendo isso, saindo de Fortaleza e indo até Canidé, fazendo promessa para São Francisco. Outros vão para Juazeiro, fazendo promessa para o Padre Cício. Então, desde a Idade Média até os dias de hoje que nós vemos isso, né? Ou então, se a pessoa não se predispõe a fazer isso, acende uma velinha. Não precisa nem dizer que a maioria escolhe acender a velinha, né? A maioria prefere fazer a promessa de acender uma velinha. Então nós sabemos que a maioria escolhe isso. Só que, nos templos da grande meretriz, das filhas da grande meretriz, a coisa é completamente diferente. Quem quer prosperidade financeira, quem quer ter altos salários, quem quer ter carro do ano, carro luxuoso, quem quer ter casa com piscina, quem quer ter uma vida abastada, se tornar um rico empresário, quem quer se ver livre de todas as doenças, de todas as enfermidades, quem quer solução para os problemas da vida, tem que pagar, mas tem que pagar não com esse tipo de sacrifício que a Igreja Romana ensinou, mas tem que pagar em moeda corrente, tem que pagar em dinheiro vivo. E tem mais uma coisa, tem que pagar antes de receber a bênção, não pode ser depois. E se pagar e não receber, não tem direito a reclamar, porque se reclamar, eles dizem assim, é porque você não deu o suficiente para Deus, é porque você não deu o teu melhor, é porque você não deu o teu tudo, ou então é porque você não teve fé. Eu já falei aqui algumas vezes, um exemplo que me emocionou muito. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, na igreja de um colega de ministério, que uma senhora adentra a igreja e vai falar com o pastor, e diz, pastor, eu estou aqui para que o senhor me ajude.
eu não quero dinheiro, eu não vim pedir nada, eu só quero que o Senhor me dê comida, eu estou com fome, eu estou passando sérias dificuldades na minha vida, porque tomaram tudo que eu tinha. Aí o pastor foi atender a senhora, uma portuguesa de 80 anos de idade. Pasmem, 80 anos, magrinha, xoxinha, sabe? As perninhas fininhas. E a mulher disse: olha, pastor, o meu marido morreu, eu fiquei viúva, e aí alguém me convidou para ir numa dessas arapucas espirituais, dizendo que ia fazer bem para a minha vida, que eu ia me sentir melhor, que eu ia reagir melhor ao luto, à perda do meu marido. E eu fui. Eu estava muito angustiado, eu estava muito triste, eu estava me sentindo muito depressiva com a perda do meu marido, e fui. E à medida que eu ia ouvindo as coisas lá, eles começaram a fazer a minha cabeça e dizer que eu seria uma mulher feliz novamente, que eu teria uma vida maravilhosa se eu fosse fiel a Deus. E esse ser fiel a Deus era dar aquilo que eu possuía. Ela diz: eu dei os 2 telefones, naquela época tinha linha ainda telefônica, né? Hoje quase ninguém tem mais, né? Então eu tinha 2 linhas telefônicas do meu marido, doei para a seita. Depois teve uma tal de fogueira santa, e aí o cara falou para eu dar o meu Isaac, que eu tinha que dar a coisa mais preciosa que eu tinha. A coisa mais preciosa que ela tinha era o apartamento que o marido deixou. Olha, a velhinha vendeu o apartamento e deu na mão desses estelionatários. Deu o automóvel, deu tudo. Foi viver de aluguel, e quando ela abriu os olhos, o dinheiro não dava mais para viver. A aposentadoria dela, que era pequenininha, coitada, já não dava mais para pagar o aluguel, já não dava mais para comprar o remédio, já não dava mais para pagar a comida. E aí ela foi ao tal de bispo e disse: bispo, o senhor dizia aí que se eu fosse fiel a Deus, que se eu desse o meu tudo, que se eu fizesse sacrifício, a minha vida ia ficar cada dia melhor, que Deus ia multiplicar tudo que meu marido deixou, e eu dei tudo e agora estou passando fome. E ele disse: é porque você não teve fé. E a senhora disse: espera lá, quer dizer que eu tive fé para dar, e você está me dizendo que eu não tive fé para receber? E ele disse: é isso mesmo. Eu disse: não, você me enganou. Aí disse que o tal de bispo disse: está amarrado, pombagira, está amarrado, demônio. Isso é fato verídico, absolutamente verídico. Então, irmãos amados, Igreja de Jesus Cristo, essa monstruosidade chamada teologia da prosperidade é a coisa mais diabólica que já se introduziu dentro do ambiente espiritual da igreja. Não existe nada mais pernicioso, não existe nada mais demoníaco. Esses pregadores da prosperidade, na realidade, são homens perversos e maus, movidos pela avareza, que a Bíblia diz que é idolatria. Avareza é idolatria. Eu queria que você abrisse em 2 de Pedro, 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Pedro já fazia um alerta à igreja de que isso aconteceria. O que nós estamos vendo hoje acontecendo aí no mundo espiritual. Olha, Pedro já predisse isso há 2000 anos atrás. Ele disse à igreja: assim como no meio do povo hebreu, do povo judeu, surgiram falsos profetas, e todas as vezes que surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, o povo de Israel se arrebentou todo. Os falsos profetas os induziam ao erro. Então Pedro disse: olha, assim como surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então veja, a primeira coisa que nós precisamos entender
é que esses falsos mestres, esses falsos pastores, que Pedro alerta aqui, na verdade não são cristãos, não são pessoas de Deus, não são pessoas salvas, não são ovelhas, não são. Porque veja, aqui no versículo 22, olha o que é que diz o versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Quer dizer que Pedro os compara a cães e porcos, não a ovelhas. Segundo lugar, a Bíblia diz aqui: muitos seguirão as suas práticas libertinas. Eles podem apresentar um crescimento numérico impressionante, eles podem apresentar estatística, como eles apresentam, que deixam as pessoas que não conhecem a Bíblia boca aberta. Puxa, como é que pode? Deve ser Deus. Olha que coisa grandiosa eles estão fazendo. Eles podem reunir multidões como reúne, está aqui. Só que tem uma coisa: quantidade nunca foi prova de autenticidade. Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. Tem só esse detalhe aqui. Segura um pouco aí. Vem em Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha que coisa interessante diz aqui. São palavras do Senhor Jesus. Ele disse assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Quer dizer que esse caminho espaçoso que conduz à perdição está como? Apinhado de gente, cheio de gente. Não é meia dúzia não, cheio, são muitos os que entram por esse caminho da perdição. Então, a verdade é que tem verdadeira multidão de pessoas aí fora que afirmam ser de Deus, acreditam que elas são cristãs de verdade, elas dizem que são filhas de Deus, mas que na realidade serão completamente rejeitadas no último dia. Mas completamente rejeitadas mesmo. Aqui, olha, no versículo 21, desse mesmo capítulo 7, versículo 21 em diante, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Tremendo isso aqui, não? Tremendo, tremendo, tremendo. Volte lá em 2 de Pedro. Vamos lá outra vez. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Pedro diz assim: também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, palavras mentirosas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Já tem um juízo lavrado pelo soberano juiz. Não tarda a destruição dessa gente. O destino dessa gente é queimar no lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, esses pregadores da teologia da prosperidade, eles só estão interessados numa coisa: ganhar dinheiro. Nada mais do que isso aqui, ó. Farão comércio de vós. Eles exploram as pessoas que não têm o conhecimento de Deus, porque depois que você tem o conhecimento de Deus, você não é mais explorado por ninguém. Ninguém mais te manipula, ninguém mais te engana, ninguém mais te induz ao erro, porque você tem o conhecimento. Então, na verdade, não são pastores, são mercadores. Edir Macedo, R.R. Soares, Estevão Hernandes, aquele que passou quase 2 anos preso com a mulher nos Estados Unidos, colocaram logo uma corrente de eletrônica no tornozelo, né? Não podia se afastar tantos metros da casa. Que vergonha, que vergonha. Davi Miranda, esse que
Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Marcos Feliciano. Olha, eu poderia ficar aqui citando um monte de gente. E outros menos votados, que não têm tanta fama quanto esses aí têm. Todos eles não fazem outra coisa a não ser mercadejar a palavra de Deus. Mercadejar a palavra de Deus. Eu queria que você voltasse atrás. Na Epístola de Paulo a Romanos, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 18. O Silas Malafaia, toda semana cria uma Bíblia nova, né? É a Bíblia das mulheres, é a Bíblia dos jovens, é a Bíblia da empregada doméstica, é a Bíblia dos paralíticos, é a Bíblia dos cegos. Olha, todo dia ele cria uma novidade. Daqui a pouco ele vai criar a Bíblia dos traficantes, a Bíblia dos deputados corruptos. Para que isso? Para vender Bíblia. Oi? Morre cerulo. Não fala esse palavrão não aqui na igreja. Morre cerulo é um palavrão. Viu? Eu tive o desprazer de num dia de sábado, foi aqui mesmo em Fortaleza, de manhã, coisa que eu quase nunca faço. E não sei por que motivo eu liguei a televisão e estava esse cara no programa desse indivíduo, Silas Malafaia. E ele agradecendo ao Morre Cerulo. Olha, o meu ministério teve uma alavancagem muito grande depois que eu te conheci, depois que você me deu os conselhos, depois que você me ensinou muita coisa. E o cara passou meia hora de programa. Eu preciso de 100 mil pessoas, cada uma com R$1.000, para alavancar a obra. Olha, meia hora de televisão, os dois. Um pedia, passava para o outro continuava pedindo. E esse Morre Cerulo, na maior cara de pau do mundo. Olha, Deus está me mostrando agora que tem pessoas que estão agora assistindo, que Deus vai fazer coisas grandes na vida dela. Deus vai torná-la rica. Você assistiu isso? Assistiu, irmão? Foi assim ou não foi assim? Então ligue para cá agora. Agora você tem que dar R$1.000. Você tem que fazer esse sacrifício. Que picaretagem, que ladruagem. Não posso usar outra palavra. Então, Romanos 16, versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Eles servem aos seus próprios desejos egoístas. Eles criaram verdadeiras empresas, onde através de um falso evangelho se enriqueceram. É isso que a minha Bíblia diz. E outra coisa, olha, a maioria absoluta, a maioria esmagadora desses pregadores da teologia da prosperidade, são homens que vieram da pobreza, pessoas de vida simples, de origem humilde. A maioria deles não tiveram muito estudo. Mas o que é que eles visualizaram? Eles visualizaram que criar uma falsa igreja era o melhor negócio de suas vidas. Você sabe quem era Edir Macedo antes de criar uma falsa igreja? Um simples funcionário do governo do estado do Rio de Janeiro. Um funcionário público. Trabalhava na Lotege do Rio. Se fosse hoje, teria um salário aí de uns R$1.500. Hoje o cara é bilionário, absolutamente bilionário. E é verdade, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nenhum negócio é mais lucrativo nessa terra do que uma falsa igreja. Não existe nada mais lucrativo. Você vê, por que é um negócio extremamente lucrativo? Você vê uma coisa, não dá nada para ninguém, mas recebe o dinheiro de todo mundo. Começa logo por aí. Não vende, pelo menos na grande maioria, não vende nada material, mas arrecada bilhões e bilhões de dólares, arrecada uma verdadeira fortuna, como quem vende barras de ouro invisíveis. Você sabe o que a pessoa vender barras de ouro invisível, e as pessoas comprarem e pagarem por isso? Então a falsa igreja, irmão, é uma indústria que não investe em produção. Pastor, mas se é uma indústria que não investe em produção,
Como é que eles faturam bilhões de dólares? Como é que explica isso aí? Porque é uma indústria que fabrica promessas. Eles vendem promessas, falsas promessas, e vendem a peso de ouro. Então arrecadam uma fortuna. Então, irmãos, olha, a teologia da prosperidade tem sido uma das piores desgraças que já invadiu a igreja nesses últimos anos. Por quê? Na teologia da prosperidade, Deus acabou virando um Deus com D minúsculo. De criador, ele passou a ser criado. É o criado das pessoas. De provedor, ele passou a ser garçom de evangélico. Deus é visto como um garçom. Garçom, uma pizza. Garçom, uma Coca-Cola. Garçom, uma água sem gás. Garçom, uma batatinha frita. Garçom, um emprego. Garçom, a cura de uma doença. Garçom, liberta meu filho das drogas. Deus de provedor passou a ser garçom de evangélico. É triste, mas é a realidade. É a dura realidade, meu irmão. Então, o Deus apresentado pela teologia da prosperidade, que eu chamo a teologia da ganância, não é o Deus dessa Bíblia aqui. É o Deus do Evangelho segundo Lúcifer. Porque o Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, o Deus a quem nós servimos, ele trata das riquezas celestiais. Ele não trata das riquezas materiais. O Deus que nós cremos, ele trata das coisas, dos problemas pertinentes à alma, não dos problemas pertinentes ao bolso. É uma diferença gritante. Então é impressionante, meus irmãos, absolutamente impressionante. Você observa uma coisa, olha, pode pegar a tua Bíblia e leia. Jesus Cristo, nosso Deus, jamais, em nenhum momento aqui, falou sobre prosperidade financeira. Em nenhum momento do seu ministério, Jesus falou sobre prosperidade material. Por isso que ele multiplicou pães e peixes, mas ele não multiplicou bens materiais. Ele nunca multiplicou casas, barcos, mansões. Vou multiplicar. Agora eu vou fazer uma opção de mansões para você. Você não vê isso aqui na Bíblia. Jamais ele multiplicou bens materiais. Olha, você sabe o que o Espírito Santo mandou Paulo dizer à igreja sobre isso? Vou te mostrar aqui agora. Abra, por favor, 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 em diante. Olha só. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É verdade. Quando você nasceu, quando eu nasci, nós não trouxemos nada. Nem uma chupeta. Nem uma fraldazinha. Você nasceu nu, não trouxe nada e vai voltar sem nada. Tudo vai ficar aí. Ok? Nada trouxemos para o mundo. Aí no versículo 8 ele diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Que coisa, hein? Tendo o alimento necessário para o nosso sustento físico e tendo roupa para nos vestir, Deus está dizendo, fique contente, fique feliz. Olha, eu desafio esses mercadores da fé ensinar isso aqui. Eu desafio esses bispos da Universal a pregar isso aqui. Eu desafio Silas Malafaia a pregar isso aqui. Está lá na internet. Criticaram ele por causa da teologia da prosperidade e ele zombando das pessoas. Otário, trouxa. Chamando as pessoas de otárias, de trouxa. Estou falando de Silas Malafaia. Eu desafio eles a ensinar isso aqui.
absolutamente impossível. Porque esse ensinamento aqui de Jesus é proibido nessas arapucas religiosas. Por quê? Porque esse ensinamento, simplesmente, ele desmascara toda a mentira que eles pregam. Isso desmascara. Como eu vejo, como eu tenho visto, as multidões sendo induzidas a buscarem riqueza, a buscarem mansões, a buscarem carros importados, a vestirem as melhores roupas, a comerem as melhores comidas, porque eles ensinam assim: não, você é filho de Deus, você não pode se contentar com pouco, você tem que morar na melhor casa, você tem que ter o melhor automóvel, você tem que vestir a melhor roupa, você tem que ter na tua mesa a melhor comida. Ainda diz mais: você tem que colocar Deus no canto da parede. Você tem que exigir de Deus, porque isso é teu direito. Quando Deus diz aqui: os que querem ficar ricos, caem. Está na tua Bíblia assim? Os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada. Aí você diz assim: pastor, pera lá. Quer dizer que uma pessoa cristã, um filho de Deus, não pode ser uma pessoa rica? Pode. Agora entenda uma coisa, preste atenção. Uma coisa é Deus soberanamente decidir que você vai ser uma pessoa rica. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é você querer ficar rico por você mesmo. Salomão foi o homem mais rico do mundo. Mas olha que coisa, Deus disse: Salomão, o que você quer? O que você quiser me peça que eu te dou. Você imaginou Deus dizendo para você: olha, o que você quiser, peça que eu te dou. Salomão disse: Senhor, olha, só tem uma coisa que eu quero. Me dê sabedoria para dirigir o teu povo. E Deus disse: pois bem, já que você não me pediu riqueza, você não me pediu a morte dos teus inimigos, você não me pediu nada material, tudo isso eu vou te dar. E fez de Salomão o homem mais rico do mundo. Olha, o que Deus quiser que você tenha, você vai ter. Agora, uma coisa é você querer por si mesmo ser rico. Quando uma pessoa decide por si mesma que vai ser uma pessoa rica, olha, ela faz qualquer coisa para alcançar aquele objetivo. Ela é capaz de mentir, ela é capaz de roubar, ela é capaz de se prostituir, ela é capaz de defraudar o próximo, ela é capaz de traficar drogas, ela é capaz de manipular a fé das pessoas, ela é capaz de matar, ela faz qualquer coisa. Por que você vê hoje essa coisa horrível que você vê aí, de mulher pousando nua? Por que isso, hein? Por que as mulheres perdem a compostura, perdem o pudor e expõem os seus corpos em revistas masculinas que saem para o Brasil e para o mundo? Por que elas fazem isso? Porque querem ficar ricas. Porque fazem aquilo a peso de ouro. Ganham cachês milionários. Então, quem quer ficar rico, faz qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Quem quer ficar rico, se torna escravo dessas coisas. É o que ele está dizendo aqui. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. É raiz de todos os males. Tem uma história que eu já contei aqui na igreja, que eu quero contar outra vez. Diz que vinha um navio, e dentro desse navio vinha um homem que tinha vendido os seus imóveis e ele estava mudando para um outro país. E ele levava dentro daquele navio aproximadamente uns 30 quilos de ouro em barra. Vendeu tudo e comprou barras de ouro. Só que quando o navio vai se aproximando da costa, já pertinho da costa, bate numa pedra, a água entra e o navio começa a afundar. Aí todo mundo pula na água, estava pertinho, dava até para dar umas braçadas e chegar na areia. E o homem pegou todo o ouro que ele tinha e disse: olha, me ajuda aqui, amarra no meu corpo o meu ouro. Aí amarraram com fita crepe, aquelas barras de ouro, 30 quilos. E ele, também mergulhou na água. Só que o peso do ouro
começou a dificultar, ele começou a nadar e não aguentava. E as pessoas diziam, tira o ouro, joga o ouro fora. Ele dizia, não, eu vou chegar lá, e se afogando, e se afogou com todo o ouro. Aí a pergunta que se fazia era o seguinte: aquele homem, ele era dono de todo aquele ouro, ou todo aquele ouro era dono dele? Todo aquele ouro era dono dele. Tem gente que não é dono do dinheiro, o dinheiro é que é dono dele, o dinheiro é que o comanda, o dinheiro é que o controla. Veja também aqui, no versículo 17, em diante, o Senhor fala através de Paulo e diz à igreja: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Interessante isso aqui, né? Exorta aos ricos do presente século. Você sabia que isso aqui é para a gente? Isso aqui é para mim, é para você. Sabe por quê? Porque se fizer uma comparação entre nós hoje e os irmãos da igreja primitiva, nós somos ricos em relação a eles. A igreja primitiva era uma igreja de pessoas pobres, de pessoas quase que sem nenhum recurso. Então, nós hoje somos ricos em relação a eles. Viu? Naquela época, não tinha gente com profissão como tem hoje, ganhando um salário razoável. Não tinha gente com aposentadorias altas. Não tinha comerciantes abastados. Não tinha. Então está falando com a igreja hoje, está falando comigo, está falando com você. Então, olha, se Deus fez de você uma pessoa rica, uma pessoa que tem uma casa própria, que tem um automóvel, uma pessoa que tem um bom emprego, que tem o teu salário direitinho, por favor, não deixe a riqueza fazer de você uma pessoa orgulhosa. É o que Deus está falando aqui. Lembre-se de que tudo é de Deus. Tudo que você tem, pouco ou muito, é de Deus. Nós somos apenas mordomos daquilo que é dele. Lembre-se disso aqui. Vou repetir. Se você tem uma casa própria, se você tem um automóvel, se você tem uma empresa, seja ela grande, seja ela pequena, se você tem um comércio, se você tem um salário, se você tem uma boa aposentadoria, irmãos, tudo isso que você tem foi por absoluta graça de Deus. Não foi por nenhum mérito particular teu. Você não teve mérito nenhum nisso aqui. Então, se a pessoa é de Deus, os bens materiais que ela tem vai torná-la uma pessoa humilde, vai levar ela, sabe, vai levá-la a glorificar a Deus, nunca a si mesma. É isso que Paulo está chamando a atenção aqui. É isso que o apóstolo está falando. Segure aí. Venha lá em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler o versículo 17 e o 18. Todos acharam? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18. Vou ler. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Está vendo? Leu aí? Olha, os orgulhosos, eles costumam dizer assim: não, o que eu tenho hoje foi graças à minha inteligência, foi graças ao meu esforço, foi graças à minha luta. Ah, é? E aquele que lutou igual você e não tem o que você tem?
Como é que fica? Quer dizer que você é o galeguinho dos olhos azuis? Porque não tem pessoa que diz isso? Olha, eu sei o quanto eu lutei. Olha, se não fosse as madrugadas que eu passei estudando para poder me formar. E quantos que passaram madrugada estudando e não se formaram? Olha, eu hoje sou um médico, ou um professor, ou um advogado, seja lá o que for, graças ao meu esforço, graças ao meu trabalho. Eu hoje sou bem sucedido. Foi através disso que eu hoje tenho a minha casa, hoje eu tenho o meu automóvel, hoje eu tenho uma boa aposentadoria. Ah, é? E aqueles outros que também estudaram igual você, se formaram igual você, e não foram tão bem sucedidos quanto você? Yeah. Então uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que pensa dessa maneira, foi graças a mim, fui eu, não tem Deus. Não tem Deus. Abra no livro de Salmos, Salmo 127. Salmo 127, versículo 1 e 2. Todos acharam? Isso aqui é maravilhoso. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Aleluia. Olha, meus irmãos, muitos lares estão aí destruídos, muitos casamentos desfeitos, muitas vidas completamente esboroadas, porque elas tentaram edificar suas vidas, edificar os seus lares, edificar os seus casamentos sem Deus. Deus está dizendo, é inútil. É inútil. Você tentar edificar qualquer coisa sem que seja Deus a edificar. Sem Deus, irmão, tudo é em vão. A verdadeira segurança é Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pode botar 1000 sentinelas, não vai resolver o problema. Você pode botar a sentinela, mas você tem que dizer, não, mas o protetor mesmo é Deus. Deus é que está no comando disso aqui tudo. Deus é que é o meu protetor. Deus é que é a minha segurança. Deus é que me guarda. Deus é que me protege. Amém? Amém? A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Tem gente que de vez em quando eu ouço dizer assim, pastor, eu não venho domingo de manhã, pastor, porque de manhã eu ganho um bom dinheiro com o meu trabalho. Olha, domingo de manhã, pastor, o senhor sabe, né? Eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu faço aquilo outro. E domingo de manhã, olha, é o dia da semana que eu mais ganho dinheiro. Irmãos, Deus está dizendo aqui que agir assim é absolutamente inútil. Deus diz, olha, vai ser inútil. Absolutamente inútil, está aqui, leia por favor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Deus está dizendo, olha, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Tem gente que acha que só vai ganhar alguma coisa, só vai ser bem sucedido, só vai ser vitorioso, se trabalhar até se esborrachar, e dorme 4 horas da manhã, dorme 2 horas da noite, 6 da manhã já está de pé, não, mas eu tenho que correr atrás, não, eu não posso ir domingo, porque domingo de manhã eu vou à feira, domingo de manhã eu vendo não sei o quê, domingo de manhã eu faço isso, domingo de manhã eu faço aquilo, e eu tenho que ganhar dinheiro. Eu estou dizendo, é inútil. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Glória a Deus. Amém? O que Deus quiser que você tenha, ele vai te dar enquanto você dorme. Não vai ser fruto
do teu excesso de trabalho. Olha, pastor, estou quase ficando louco de tanto trabalhar. Pastor, eu estou para ter um infarto. Pastor, o estresse é grande. Olha, eu não consigo parar. É uma correria danada. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que correr atrás do prejuízo. Não. Calma, descanse em Deus. Faça apenas o que é necessário fazer. Pastor, mas se eu não fizer além do necessário, como é que eu vou conseguir? Está aqui, irmão. Deus está dizendo, é inútil você se exceder em trabalho. É inútil você querer se matar, achando que se matando de trabalhar, você vai conquistar o que você quer. Ele disse, não. Aos seus amados, Ele o dá, enquanto dorme. Não é você que vai fazer com que as coisas aconteçam. Não é o teu esforço que vai fazer as coisas acontecerem. Não é você dormir 4 horas da manhã e acordar 6 da manhã que vai fazer com que você seja próspero. É Deus. É Deus que vai fazer isso. É Deus que vai fazer isso. Diga graças a Deus por isso. As pessoas pensam o contrário, né? Porque elas querem elas mesmas fazerem. Deus está dizendo, é inútil. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Olha só. A bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Olha, quando é Deus que faz, aquilo é para enriquecer você, para fazer você feliz, para fazer tua família feliz, fazer o teu casamento feliz. Aquilo que Deus dá não traz desgosto. Agora, quando é você mesmo fazendo, pode se preparar que vai vir problemas. Mas muitos problemas. Eu conheço gente que correu atrás de ganhar dinheiro. Na hora que ganhou o dinheiro, largou a mulher, ou a mulher largou o marido, abandonou a casa, abandonou filhos, abandonou a igreja, se lançou nos vícios. A bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Grave isso. Um pouco atrás, 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Davi reconhece isto, né? Ele diz assim, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm da nossa capacidade, da nossa inteligência, do nosso trabalho exaustivo. Não. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Maravilha, não? Volte lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Vamos ler junto o 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Veja, a instabilidade da riqueza. Você pode ter hoje e não ter amanhã. Você hoje pode ter um automóvel novo na sua mão, amanhã você pode estar andando a pé, querido. Ou não pode? Você pode ter uma boa poupança e amanhã não ter nada. A instabilidade da riqueza. Os ladrões podem roubar os teus bens, os teus investimentos podem desvalorizar.
Tudo isso é possível. O tempo pode corroer a casa bonita que você tem. Hoje eu tenho uma casa linda, uma mansão. De repente a coisa vira, o tempo passa, você não tem nem mais dinheiro para manter aquela casa e com o tempo ela vai deteriorando. Amanhã se torna um casebre. O tempo pode corroer o teu automóvel. É novo hoje. Amanhã pode estar uma lata velha andando pela rua da cidade. Ou não pode. Então Deus está dizendo, não deposite a tua confiança na instabilidade da riqueza. Deus está dizendo, não confie nos bens materiais. Não confie no dinheiro. Confie em Deus, que é quem nos proporciona ricamente todas as coisas. É Ele que nos proporciona tudo, querido. Então a nossa confiança tem que estar toda ela depositada em Deus. Na sequência, o Espírito Santo diz aos ricos desse século, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Não é rico de ter muita grana, não é rico, sabe, de ter dinheiro para viajar para a Europa, para comprar joias, para ir no shopping, comprar roupas de grife. Não, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Quer dizer, aquilo que Deus nos dá em abundância, Deus nos dá para que a gente possa usar aquilo e fazer o bem ao próximo, ajudar pessoas necessitadas. Quer dizer, Deus quer que nós sejamos ricos de boas obras. Aqui, ó. Generosos em dar, prontos para repartir. Coisa difícil, hein? Coisa difícil. Você está numa boa, todo mundo está do teu lado. Se amanhã você ficar numa pior, financeiramente falando, estou dizendo, todo mundo começa a sair de perto de você. Se perceber que você está precisando de ajuda financeira, olha, fogem de você como se você tivesse leproso, como se você tivesse com uma doença contagiosa. É assim, é dessa maneira, irmãos. Ou não é assim que acontece? É ou não é? A pessoa tem muito, mas se você se aproximar dela precisando, ela vira as costas. Deus está dizendo o quê? Seja generoso em dar. Eu não te dei muito. Eu não te coloquei numa posição privilegiada. Por que você não estende a mão para aquele que está precisando? Por que você não ajuda aquele que está necessitado? Por que você não reparte um pouco do muito que eu te dei? Olha, ninguém quer fazer isso. Ninguém quer fazer isso. Semana passada, um irmão lá da igreja de Natal disse assim para mim, pastor, o senhor sabe que eu tenho aquele terrenozinho, é um rapaz simples. Ele trabalha entregando cartucho de impressora. Manda recarregar, aí a empresa, ele tem uma moto e ele sai entregando. Para você ter uma ideia dele. É um irmão da nossa igreja, é quem é responsável pelo evangelismo, um rapaz hiper espiritual. E ele tem um terreninho lá, né? Que ele, não sei se ficou de herança, é alguma coisa lá, não me importa. E ele começou, ele disse, pastor, eu vou devagarzinho construir uma kitnetzinha, depois vou construir outra, que eu quero ter uma rendinha, que eu possa parar com esse meu trabalho, que eu quero me dedicar só à obra de Deus. Eu digo, maravilha, irmão, maravilha, Marcelo. Olha o pensamento dele, viu? E ele falou, aí ele chegou para mim e disse, pastor, eu peguei uma parte daquele terreno e dei para o irmão fulano. Mas estou dando de escritura passada. Eu digo, mas por que você está fazendo isso? Pastor, porque ele não tem e eu tenho. Se dá para eu construir 4 kitnets, por que eu não posso dar para ele construir uma para ele que ele não tem nenhuma para morar? E ele disse para mim, não foi Deus que me deu? Não é de Deus? Então Deus me tocou para que eu reparta com ele. Que maravilha, meu irmão. Um homem simples. Um homem que ganha R$600.
e pegar um pedaço de um terreno e dizer: eu estou dando àquele irmão porque aquele irmão não tem para morar. Glória a Deus. Glória a Deus. Que exemplo maravilhoso. Que bênção maravilhosa. Então Deus quer que nós sejamos ricos de boas obras. Então, seja sempre generoso em dar. Não seja mesquinho. Não seja avarento. Tem gente que é avarento, meu irmão. Tem gente que é uma tristeza. Esteja sempre pronto para repartir. Irmãos, isto aqui é uma determinação de Deus. É por isso que eu digo, essas questões aqui são questões que envolvem a vida material, são ensinamentos profundos de Deus, que nenhum cristão verdadeiro pode desprezar. Mas você vê, esses pregadores da prosperidade, eles jamais vão ensinar essa verdade aqui, porque ensinar isso aqui vai causar sérios problemas para eles. Eles ensinam o contrário. Eles ensinam as pessoas a serem egoístas. Eles ensinam as pessoas a quererem ficar ricas a todo preço e a toda prova. Eu quero terminar em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15. São palavras do Senhor Jesus Cristo, o único e soberano Deus. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha, eu dou graças a Deus, porque há anos atrás, Deus iluminou os olhos do meu coração, e Deus me fez enxergar essa verdade aqui. Jesus me libertou, meu irmão, das garras dos lobos roubadores. Jesus me deu vida outra vez. Jesus me considerou digno para o ministério da sua igreja. Jesus me confiou a responsabilidade de proclamar o evangelho da graça de Deus. Como eu sou grato a Deus por isso aqui. Porque eu já não aguentava mais. Eu estava cansado do falso evangelho. Eu estava cansado de ver as multidões enganadas, de ver as pessoas iludidas, de ver as pessoas buscando uma vida financeira bastarda, sem nunca alcançar os seus objetivos. Eu estava cansado disso. Eu cansei de ver as pessoas exigindo de Deus, cobrando de Deus, querendo colocar Deus na parede, querendo fazer Deus cumprir promessa que Deus nunca fez. Onde está na Bíblia Deus fazendo promessa que todo filho dele tem que ser rico? Não está na Bíblia. Mas os picaretas espirituais dizem assim: você tem que cobrar de Deus, é teu direito. Coloque Deus no canto da parede. Eu vi, ninguém me falou não, eu fui testemunha de pessoas aflitas, pessoas necessitadas, gente que muitas das vezes não tinha nem dinheiro para pagar o ônibus que levava eles até as reuniões das seitas. Mas foi essa mesma gente simples, foi essa mesma gente pobre, que deram seus dinheiro aos líderes dessas seitas violentas aí, para que eles comprassem redes de rádio, redes de televisão, para que eles hoje andem em carros blindados, para que eles tenham hoje aviões particulares, helicópteros, para que eles mandem os filhos estudarem nos melhores colégios, principalmente na Europa. Não foram os abastardos não, foram as pessoas mais simples. Eu cansei de ver o povo sendo induzido a combater o gafanhoto, né? Olha, tem que combater o gafanhoto, quando na verdade o gafanhoto estava ali diante deles, de paletó e gravata, Bíblia debaixo do braço, usando o título de pastor, título de bispo, título de apóstolo, título de missionário, de profeta do diabo a quatro, iludindo as pessoas com suas mentiras. Eu já não aguentava mais, irmãos. Eu confesso a você que não aguentava mais ver, ensinar um falso evangelho, uma teologia de facilidades, porque nessa teologia da prosperidade, o caminho largo, eles dizem, que conduz ao céu. Quanto mais facilidade, quanto mais falcatruas, melhor. Então é o inverso, irmão Geraldo. No evangelho verdadeiro,
O que conduz a Deus é o caminho estreito, é a porta estreita. É difícil andar por aquele caminho. E ele diz, são poucos os que acertam com ele. Poucos. Que desgraça. Que desgraça. Um evangelho adulterado, onde o Espírito Santo, eles diziam, fazia de tudo. Eu via gente caindo no chão, bolando, dizendo que era o Espírito Santo. Gente grunhindo, sabe? Parecendo animais. E dizendo que estavam falando línguas estranhas. Gente que se levantava correndo igual um louco, marchando, dando volta em torno dos bancos da igreja, gente pulando, gente cuspindo, e ele dizia, isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo fazia tudo, só não fazia uma coisa, gerar arrependimento para uma vida de santidade. Isso eu não via o Espírito Santo fazer, porque não era o Espírito Santo. Eu vi homens se dizendo cheios do Espírito Santo, se dizendo cheios de unção, mas que não passavam de depravados sexuais. Eu vi. Reuni os pobrezinhos, que também são enganados, pastorizinhos, para assistir filme pornográfico com as suas esposas. Querer induzir os pobrezinhos a contarem as suas vidas sexuais. Depravados sexuais. Então eu presenciei esse evangelho adulterado, esse evangelho do emocionalismo, esse evangelho que o sujeito vai orar, aí coloca aquela música dolente para mexer com a emoção das pessoas, para mexer com a emoção das multidões, aquela oração feita com voz trêmula, simulando choro para induzir as pessoas às lágrimas. Eu vi. Eu fui ensinado a fazer isso. A besta fera do Edir Macedo, que era o meu líder espiritual na época, que desgraça você ter um líder espiritual daquele. Ele dizia assim, você tem que fingir que está chorando, que aí o povo chora. E eu dizia, como é que é isso? E se você não vê eu fazer não, eu pensava que era verdade, até eu chorava quando ele fingia que chorava. Não, sério, até eu chorava, eu pensava que era sério. O cara vira assim, faz assim, Senhor Jesus, eu sinto a tua presença, Deus. E daqui a pouco está todo mundo chorando. Que canalice. Leva as pessoas às lágrimas. Olha, eu cansei de ouvir frases mentirosas. Eu estou sentindo a presença de Deus. Que nada. O que ele estava sentindo era desejo de roubar as pessoas, de tomar o dinheiro do povo. Que sentindo presença de Deus coisa nenhuma. Desejo de manipular os incautos. Olha, graças a Deus que Ele me libertou desse inferno. Graças a Deus que Ele me fez um pastor. Graças a Deus que Ele me capacitou a ser um guerreiro nesta guerra pela verdade. Graças a Deus. E Deus capacitou você também. Olha, eu queria fazer um pedido a vocês. Comprem esses 2 CDs, o de manhã e o da noite. Dê de presente para alguém. As pessoas precisam ouvir essa verdade. Dê ao teu vizinho, dê a um amigo, dê a um colega. Diga, ouça e me devolva. Ouça e me devolva. Empresta um, pega de volta. Empresta outro, pega de volta. Você tem que proclamar essa verdade. Deus conta com cada um de vocês. Amém, irmãos? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite.